Então a primeira coisa que eu me senti assim foi injustiçado por Deus, por dono da justiça. Eu vou rasgar essa Bíblia, para mim não importa mais. Eu costumo sempre dizer, o tamanho do sacrifício é o tamanho da promessa. Fala, gente, mais um Teste a Teste com a Pri começando aqui. E hoje o Teste a Teste tá chique demais, direto do norte do país. Nós estamos aqui com o pastor Tiago. Bem-vindo! Direto de Roraima, assim como você falar. Na minha escola falava Roraima, mas ele disse que é lá direto de Roraima. Então Isso. vamos com o sotaque dele, então. Isso, eu estive lá de Boa Vista, Roraima. A Sou Roraima. nascido em Manaus, Amazonas, mas há 5 anos estamos residindo ali na capital de Roraima, extremo Eita! norte do país. Eita, e como é que tá passando esse frio aqui com a gente no sul? Bom, a gente foi pego de surpresa com o frio, mas a gente trouxe alguns agasalhos aí. Ontem fez muito frio. Ontem a gente terminou a agenda aqui no estado Eita! e passamos frio, mas Muito frio. conseguimos terminar. Mas aí o fogo do Espírito vai aquecendo É tudo, verdade. aleluia. Que coisa boa. Pastor, é uma honra estar recebendo você aqui. Amém. Eu sei que tu tem tantos afazeres, como o senhor mesmo falou, né, sobre a sua agenda. Inclusive, teve com a gente lá numa live Palhoça pela segunda vez, né, nessa Segunda sexta-feira. Foi uma bênção. E o senhor tem derramado uma unção diferente sobre a sua vida. E é muito bom poder compartilhar isso agora com o Tete a Tete, com esse podcast. Sim, a princípio eu agradeço, né, o convite. Estive sexta-feira lá numa live Palhoça e particularmente é uma igreja que ficou guardada no meu coração. Foi a última agenda que eu fiz no ano passado e foi a igreja assim que mais me senti acolhido e Amém. eu senti algo espiritual de Deus. Tive uma experiência com Deus enquanto estive pregando, enquanto estive ministrando. Deus falou comigo antes de eu subir no altar através de um jovem discípulo de vocês. Uau. Eu sei, eu não E sabia, me conta. sim, logo após tudo isso, a minha vida deu uma reviravolta ministerial e, curiosamente, eu recomecei as agendas agora, a partir desse mês, e o primeiro lugar que Deus me trouxe foi novamente aqui em Uau. Florianópolis e logo em Palhoça, né? Na verdade, Santa Catarina, e na Sim. cidade de Palhoça foi quando a gente começou. Que E loucura, então foi a última agenda e agora isso, agora recomeçando a a primeira, primeira. depois de Que um momento legal. muito importante, especial na minha vida. Foi um deserto, mas eu consegui vencer. Estamos aqui, com a Amém. graça de Deus. Amém, que alegria. Então, direto de Roraima, e como o senhor falou, né? Então, nasceu no Amazonas. Então, já Sim, vão ver o que aconteceu lá na infância, então. sim. Como que foi? Já nasceu em lar cristão? Como é que foi essa situação lá? Sim, não cheguei a nascer num lar evangélico, mas quando eu já me entendi por gente, vamos dizer assim, eu já estava dentro de um lar evangélico, de um lar cristão. A minha mãe tem aquelas raízes assembleianas, né? Era uma irmãzinha do coque, não? Isso, do joelho roxo, aquela do círculo de Eita, do oração, que manto. orava às 5 horas da manhã. E eu cresci debaixo de uma promessa, primeiro da minha mãe, depois o meu pai foi ganhado para Cristo. Então, a minha infância e adolescência praticamente foi seguindo os princípios evangélicos cristãos de uma mãe em linha dura que sempre manteve a gente em cima do altar. Hoje sou pastor, mas já fui músico, sou baterista, já cantei também, já dancei, Eita! então já passei por Cheio dos todos os dons e departamentos, já talentos. fui professor de escola bíblica dominical, líder de criança, líder de célula, que aqui vocês chamam de GC, GC, aham. e já passei por vários departamentos para chegar onde cheguei, galguei todos os níveis até chegar ao pastorado. Tenho só 29 anos. Eita, pastor, Às que vezes bênção. a gente não transparece, né? Parece ser um pouquinho mais velho, mas é o trabalho. Já fui líder de jovens, pastor de jovens lá em Roraima. E hoje a gente, além de ministrar por todo o Brasil, a gente também exerce função ministerial na cidade de Boa Vista. Temos ministério, temos pastor. E estamos ali galgando, mas a infância basicamente foi toda dentro da igreja, seguindo princípios cristãos, renunciando praticamente o mundo e vivendo a palavra de Deus como ela é. O senhor tem irmãos? Como é que é? Filho único? Eu tenho um irmão mais velho, 7 anos mais velho, 7 juntamente anos. comigo, somos pastores. Uau, Minha os mãe, dois os dois, filhos, que minha mãe tem 2 bênção. filhos e os dois são pastores. Eu costumo dizer que a minha mãe sacrificou, né, a vida dela dentro da igreja para que nós pudéssemos hoje viver em propósito o sacrifício que ela fez. O que ela plantou, germinou e hoje
Não é toda mãe que pode dizer que os seus 2 filhos são pastores. Meu irmão tem o ministério dele independente lá em Roraima, em Boa Vista. E hoje eu sou pastor de um ministério onde ele foi recebido quando chegou. Então eu sou o pastor mais jovem do meu ministério. Hoje tem pastor lá já anciões, de Já 40, até 50 jubilou anos. já, né? Isso. Tem E toda uma hoje história. eu fui o pastor mais jovem a ser consagrado no meu ministério, que já tem 18 anos de fundação. E por conta dos serviços prestados com honra para o nosso Deus, principalmente com os jovens, no ano passado eu fui consagrado a pastor. Um pouco antes de vir aqui numa Palhoça. live em Palhoça, fui consagrado e tive a honra, né, de ter o óleo derramado na cabeça. Amém. Igual é maravilhoso, né? E olha que interessante, Deus, ele tem levantado jovens pastores, né, para uma nova geração, para aquilo, pro tempo que ele tem para derramar sobre nós. Porque eu também fui pastora muito jovem, porque na verdade o pastor mesmo é o pastor Diego, né? Como eu me casei com ele, acabei sendo consagrada junto, sendo reconhecido esse ministério. Mas eu venho de uma família de pastores, neta de pastor, filha de pastor, né? E eu fugi muito tempo disso e acabei me apaixonando pelo pastor. E é isso aí. E pronto, né? Então eu tô desde os 21, né, junto com ele nessa trajetória. Já no ministério Já pastoral. no Ministério Pastoral, mas também antes disso fui LGC, passei também por uma trajetória de liderança ali, né? Mas como é maravilhoso o que Deus tem feito, né, na nossa geração. E agora, daqui a pouco eu vou voltar ali para a tua história, mas já que já entrou nesse assunto, como que é para você o desafio pastoral nessa idade? Porque, querendo ou não, nós somos pastores jovens, né? Isso. E a gente sabe disso, como a gente vê tantas referências hoje, igual o senhor falou, sobre todos os pastores que estão contigo e tudo mais, você foi o pastor mais novo. E como que é o desafio pastoral sendo jovem? Bom, a gente primeiro recebe críticas, né? É muito jovem, muito novo, mas quando a gente olha para a história, para o que a gente carrega, para o nosso legado, não existe pastor sem ovelhas, não existe líder sem discípulos. E num determinado momento, quando fui apresentado primeiro a evangelista, eu já liderava praticamente uma rede com mais de 150 jovens, Uau. numa cidade que tem 550 mil habitantes. E fora trabalhos sociais, em benefício da sociedade, bem parecido aqui com Compaixão, mas sem um tema assim específico, um trabalho mais direcionado como o de vocês, mas sempre beneficiando a igreja e tentando alcançar vidas. E no segundo momento, vem a honra, né, daqueles que reconhecem e sabem do nosso trabalho, do que a gente pode e consegue fazer. A idade não diz quem somos, mas sim um conhecimento que a gente procura buscar para passar para aquelas pessoas que estão sentadas esperando uma palavra de Deus através da tua vida, através daquilo que você passa, dos dons espirituais que você tem, daquilo que você aprende com a palavra de Deus, com os seus pais, que geralmente são os princípios, e com aquelas pessoas que são seus líderes, que lhe passam... Seus mentores, né? Com Isso, que certeza. lhe passam toda a mentoria, que lhe ensina a ser o que você é hoje. E graças a Deus eu tive bons pais, bons mentores, excelentes Glória a líderes, Deus. que me fizeram chegar onde eu cheguei. E não só por ter chegado já basta, né? Hoje eu procuro cursar a teologia para me ter uma base Sim. e tudo mais, devido a alguns problemas pessoais. Hoje eu tranquei, mas pretendo retornar, sou bacharel em Direito também. Legal. E a gente procura pegar tudo de todas as áreas para trazer para o nosso legado, para a nossa experiência, para a gente poder transparecer isso para as pessoas que nos assistem, que para escutar a palavra que sai da nossa boca. Isso é uma responsabilidade Até muito porque grande. a idade, ela não define maturidade. Eu sempre falo isso para as Exatamente. pessoas, né? A maturidade cristã, ela vem na nossa vida através de uma unção, através de um legado, através de um envio, né? Que foi o que aconteceu com a sua vida. Você teve um envio pastoral. Você não, Sim. do nada, eu sou um pastor. Não, alguém te Isso. enviou, viu um potencial, viu a unção de Deus e foi derramado igual tu. Exato. Veio o óleo sobre a minha cabeça. Foi e glória rápido, a Deus, foi por muito isso. rápido. É. E te confesso que eu não estava mais nem esperando. Voltando à minha infância, eu passei a minha infância inteira, a fase da adolescência, como eu preguei lá numa live sexta-feira. Recebi muitas profecias, muitas pessoas diferentes que nunca tinham me visto antes. Falavam, esse menino, ele não vai ficar atrás de uma bateria, ele vai ficar em cima de um altar, ele vai estar com o microfone na mão e a Bíblia aberta pregando a palavra. Que eu me lembre e contei todas as vezes, foram 11 pessoas que falaram Uau. isso durante toda a minha vida. E quando eu cheguei, passei dos 20, né, eu já achei que não dava mais tempo de se cumprir Olha na só, minha sério? vida. Sim, Ainda acredito, tá tão achava, eu já cedo. orava assim, Senhor, as promessas que não se cumpriram na minha vida, que possam se cumprir na vida dos meus, né, na vida do meu filho,
Meu filho é levita também da casa do Senhor. Mas para mim mesmo eu já achava que não dava tempo. E quando Deus me chamou, foi assim: ou tu vem ou vai morrer. Entende? E quando eu me coloquei no centro da vontade de Deus, foi no estalar de dedos, vamos dizer assim, Uhum. galgando passo a passo, Deus foi me honrando. E quando eu menos pensei, Deus já estava me consagrando para algo bem maior do que eu pudesse imaginar. Mas veja como que é interessante, né? Às vezes a gente recebe uma palavra e a gente acha que tem que ser amanhã, né? O jovem Isso. também tem essa questão, e eu vejo isso porque tu também lidera jovem, já sabe disso também, mas eu vejo que eles entram numa idade, eles vão se comparando às pessoas que estão ao redor, né? Ah, fulano tá casando, isso aqui, e eu tô ficando velho. Ou, né? Ah, eu acho que Deus já deu a promessa e ele esqueceu a promessa que ele tinha pra mim, eu acho que já passou. E quando a gente olha pra trás, cara, é muito novo 20 anos, Sim, né? muito Só que a novo. gente tem uma cobrança em cima da gente como se já tivesse que acontecer toda a vida ali, porque a gente vê, tipo, a rede social, né? Muitos sendo bilionários, com 20 anos, 21 anos, conquistando uma liberdade financeira, conquistando profissões, e às vezes você ficando ali sem saber pra onde você vai, e às vezes parece que tá tarde, mas na verdade o tempo ele é do Senhor, né? E veja Isso. que legal, a hora que foi, fluiu. Não foi uma Foi de coisa forma natural. natural. E é Forma assim que eu natural. vejo assim que o jovem ele precisa entender isso. Calma, respira. É Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. No É tempo dele, verdade. não no seu. E que bom que você Sim. viveu o tempo dele, né, na tua Sim, vida. inclusive eu até costumo falar sempre para minha esposa, né? O Deus de Eclesiastes 3, E aí, pronto. Eu amo onde ele Eclesiastes tem 3. tempo para tudo. Parece um versículo bem muito falado, É, né? Mas se a gente fosse atentar no que está escrito lá, tem tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. exatamente. E te confesso, ser pastor hoje foi mais uma semente plantada pela minha mãe, posso dizer assim, do que regada por mim mesmo. Olha só. Era promessa, ok, era promessa, mas alguém fez um sacrifício maior para que a promessa se cumprisse. Sim. Eu costumo sempre dizer, o tamanho do sacrifício é o tamanho da promessa. E hoje a pessoa ser pastor, carregar um título como esse, porque não deixa de ser um título, É. é um título eclesiástico, a pessoa ser pastor hoje, geralmente ela fez um sacrifício muito grande, ou alguma pessoa totalmente ligada a ela fez esse sacrifício porque sabia que tinha uma promessa, e não existe promessa que se cumpra sem sacrifício. Deus às vezes promete algo pra gente, a gente acha que vai acontecer no automático, como os jovens mesmo que você acabou de falar. Ah, Deus me prometeu, eu vou ficar sentadinho aqui esperando Esperando. acontecer. Não vai acontecer. Então eu somei o sacrifício que foi feito por aqueles que me amavam, minha mãe, meus pais, o meu irmão. Somei aos meus esforços quando eu decidi de fato exercer o meu ministério, e Deus me tirou de trás de uma bateria e me colocou em cima de diversos altares dentro de igrejas espalhadas pelo Brasil e principalmente na minha cidade, onde somos reconhecidos. A gente prega em praça, a gente prega na frente dos hospitais, a gente prega dentro da igreja, porque o evangelho, para mim, é isso, é a gente pregar onde ninguém quer pregar e fazer o que Amém. ninguém quer fazer. É bem isso mesmo, que loucura. Então, daí teve essa infância onde você estava já nos caminhos do Senhor, e aí vem a adolescência, você também estava nesse caminho. Mas como que foi, assim, essa questão do levita? Que tu falou que tocava, era um sonho teu tocar bateria, ou Sim. como que surgiu essa questão? A questão da música na minha vida veio de forma natural. Eu nunca tive uma aula de música, até porque os meus pais não tinham condições de pagar um professor para me Olha só. ensinar. E eu via as pessoas tocando e o único instrumento que me interessava era a bateria. Por quê? Eu achava que era legal, e o baterista da época, os bateristas da minha igreja, eram sempre pessoas despojadas, eram legais. Então era Eu algo. quero ser igual eles. Sim, eu quero ser igual eles, né? Tinha aquela questão do exemplo, né? E o exemplo arrasta. E quando eu me dediquei, eu aprendi sozinho. Eu tentava escutar o que eu ouvia no Toca CD na época, né? Olha Ou no só. Walkman ou algo Pô, assim, que bem, poxa, peguei MP3. também. E quando eu escutava, eu pegava a chave da igreja com a irmã Rita, eu lembro até hoje, que era uma rua acima da igreja. Pegava a chave da igreja, entrava na igreja sozinho e tentava reproduzir o som que eu escutava no meu ouvido, tentava reproduzir na bateria. E o esforço, ele sempre supera o talento. Eu poderia não ter o talento, mas me esforcei tanto que aprendi a tocar sozinho praticamente. Logo depois eu ganhei uma instrução, um curso de 6 meses. Uau. Foi quando eu obtive a base e consegui tocar. Toquei por muito tempo
Hoje tenho ainda equipamentos de bateria, tenho uma bateria no meu quarto, Eita. mas não consigo sentar lá para tocar. Sim. Não consigo porque hoje o outro chamado já me puxa um pouco Claro. mais. E por conta de não conseguir servir com excelência no Ministério de Louvor, na questão de ensaio, preparação e tudo mais, hoje a gente dá prioridade para outro ministério. Mas o meu primeiro amor dentro da igreja, meu primeiro Foi a dom bateria. foi a bateria, foi o Ministério de Louvor da igreja, que era um sonho fazer parte. Mas é interessante como a gente estava falando sobre os tempos, e esse foi um tempo necessário Sim. também, né? Esse período para te preparar também para o outro ministério. Eu acho que nada de Deus ele é fora do normal. Até essa tua paixão por isso já foi te moldando para que você fosse um pastor depois, Exato. né? Para entender a questão da adoração, a tua base ali foi formada, né? E que interessante. Então depois foi para o Ministério de Louvor, aí era levita. E aí como que surgiu essa questão do pastoreio dos jovens? Como que foi essa transição da bateria, do músico, Sim. para essa área? Bom, quando eu estava em Manaus, morando em Manaus, no Amazonas, eu era só músico, para mim estava tudo certo, era dizimista fiel, já estava fazendo tudo para Deus, estava tudo bem. Quando me mudei para Boa Vista, fui a trabalho, a situação financeira não era favorável, era bem desfavorável, e fui em busca de uma melhoria financeira. Nem me preocupei, te confesso, com a fase ministerial, igreja, etc. Mas era um propósito de Deus maior na minha vida estar ali naquele lugar, porque além de conseguir mudar a minha realidade financeira, eu consegui reativar as promessas de Deus na minha vida. Eu morava num bairro, posso dizer assim, um pouco periférico ali em Boa Vista, e atrás da minha casa era a igreja onde eu comecei a congregar lá. Olha só. E eu ouvia, escutava o barulho dos cultos. Tinha uma campanha lá de noite, manifestava até uns demônios lá, Meu e eu Deus. achava, meu Deus, a libertação tá forte, hein? E aí, dia de sábado, eu ouvi um culto de jovens, gostei bastante, eu ouvia só por ouvir, né? Lá do fundo da minha casa. Até que no domingo a minha mãe chegou lá para me visitar em Boa Vista e falou, vamos no culto aí dessa igreja. Porque era um domingo de manhã, ela já tinha ouvido a consagração das mulheres. E aí à noite ela falou, vamos para essa igreja. E quando eu cheguei lá, eu falei, bom, eu quero estar aqui nesse lugar. Eu quero viver nesse ministério. E comecei a tocar bateria lá. E depois de um tempo eu assumi uma célula, um culto em casa. Logo depois comecei a me envolver na igreja. Fui apresentado a evangelista, que é um dos estágios para você estar em cima do altar, auxiliar ali o pastor. E no belo dia que eu estava trabalhando no meu escritório, eu recebi uma ligação do pastor e falou o seguinte, teve uma votação aqui no grupo dos jovens, e os jovens decidiram que você precisa ser o novo líder de jovens da igreja. Olha isso. E Então aí, tu não escolheu, foi não, escolhido. eu fui escolhido pelos empurrado, jovens vai. ali, isso. Estavam sem liderança já há um bom tempo e não tinha ninguém. E desde aí eu passei a trabalhar com jovens. A única experiência que eu tinha tido antes disso era ver meu irmão sendo líder de jovens lá em Manaus. E quando eu tive a oportunidade, eu não neguei porque eu vi que era algo bem maior que estava me chamando, e não os jovens, mas sim Deus, que estava me colocando à prova ali para algo bem maior. E curiosamente, ou sendo bem especificamente, o trabalho realizado com os jovens lá na cidade de Boa Vista foi o que me galgou até o posto pastoral. Hoje o legado, a história que justificou eu ser consagrado, foi o trabalho realizado com os jovens ali na cidade de Boa Vista. Interessante tu falar isso porque a nossa igreja, a Mais de Cristo, né, o pastor Júnior Batista, ele é muito sério nessa questão de consagrações, né, seja de diácono, evangelista, presbítero, enfim, ele existe uma seriedade muito grande, ele sempre fala uma situação. A Mais de Cristo, ela não consagra pessoas. A Mais de Cristo consagra os ministérios já instaurados na pessoa. A gente só reconhece o ministério da pessoa. E é tão interessante que foi bem isso que aconteceu com você, né? Sim. Você estava fazendo um trabalho pastoral já com esses jovens a ponto de agora ser reconhecido como pastor deles, Isso. né? Então é muito interessante porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou começar a fazer para poder me verem e eu ser consagrado. Sim. Não faça isso. Ou é um dom que Deus realmente te deu e você exerce isso com chamado, amor, a ponto de daqui a pouco, caramba, aquele cara ali é tão bom que ele tem que ser um diácono. Não tem como ele não Sim. ser, ele já é um diácono. E você vai lá e reconhece esse cargo, né? Do que realmente você começar a fazer para ser visto e daqui a pouco não gerar em nada, né? Então eu vejo assim que o pastor Júnior Batista ele é um homem muito sábio nesse sentido. E que legal que com você foi dessa mesma maneira. Hoje você já estava fazendo um Sim. trabalho tão lindo com o jovem que, opa, ele é um pastor. Exato. Não tem como não ser um pastor. Tanto que na minha consagração,
3 pastores tiveram a oportunidade de Olha tecer algumas palavras. E um deles falou, o Tiago já é pastor. Não. A gente, hoje aqui, vamos só reconhecer o que Deus já falou para todos aqui. E quando a gente fala de reconhecimento, geralmente é por algo que você já é ou que você já faz. Então faz muito sentido, eu acredito muito nessa tese. A gente é preparado por Deus para coisas grandes, para coisas maiores e coisas específicas. Eu não consigo fazer o que a pastora Pri faz ou o que o pastor Diego faz. Eu não consigo cantar. Era o meu sonho, pregar e cantar. Tá vendo cantando, deixa Pois com é. ele. Meu sonho era pregar e cantar. Se fosse assim, seria perfeito para mim. Mas Deus não me deu aquilo que eu queria. Ele me deu só aquilo que eu precisava fazer para Ele. Tanto que subo no altar, a minha ministração não termina sem a banda estar lá em cima ministrando junto comigo. Porque alguém faz isso e Exato. tá tudo bem, né? Isso, e eles, eu reconheço o lugar deles. Se fosse para mim tocar e pregar, ia ser bacana, mas ia ser estranho, né? Mas eu queria poder conseguir cantar e pregar, mas Deus não me deu esse dom. A gente tem que saber reconhecer o nosso lugar em cima do altar. Deus, ele prepara pessoas e separa pessoas para ministérios específicos. E reconhecer isso acaba sendo um dom, porque a gente acaba vendo, tendo visão, aquele cara ali, ele consegue ser um pastor. Aquele cara ali é um diácono, aquela mulher ali, ela pode ser líder de mulheres, pode ser líder de multidões. Então a gente saber reconhecer isso, como o pastor Júnior, eu conheci ele. E dá para ver o caráter espiritual que ele tem. Nas escolhas, principalmente, a gente vê, eu acompanho alguns cultos, a gente vê quem sobe no altar, quem tem a responsabilidade de estar ali. Então, esse dom de visão, de você saber quem merece, geralmente é para quem lidera, para quem é o anjo da igreja, para quem está ali tendo que escolher. E é até interessante, né? Porque isso que o senhor levantou é muito o que Coríntios fala, que nós somos um corpo, né? E o meu propósito não anula o seu, que não anula o do Ricardo, que não anula, por exemplo, eu não sei filmar, mas ele sabe editar e graças a Deus pela vida dele, senão não teria o podcast, que eu só sei falar. É verdade. E falo mal ainda, só sei falar. Então, olha que interessante, nós somos um corpo. O dedo precisa da mão, que a mão precisa do braço, assim sucessivamente, né? Então, quando a gente entende que nós não precisamos ser o centro de tudo e Cristo é o centro, a gente entende que um precisa do outro, né? Nós somos um corpo, precisamos um do outro. Então, que bom que Deus não deu todos os dons para nós, porque senão ia ser muito pesado e não conseguiríamos cumprir nada do que a gente precisava. Você tendo o dom da pregação, você consegue se dedicar totalmente nisso e ser excelente nisso, né? Eu consigo falar, então eu vou ter que me esforçar o máximo para falar bem, e assim sucessivamente. Então, isso é maravilhoso quando a gente entende que o meu propósito não anula o seu e a gente consegue entender que somos seres únicos com a identidade em Cristo para poder fazer aquilo que Ele nos chamou, né? E que legal. Então, você veio do Amazonas, teve todo esse processo, agora você está em Boa Vista sendo um pastor, e você citou um filho. Me conta um pouquinho mais, é pai de quantos filhos? Eu tenho um filho de 8 anos, chamado Benjamin. Ah, que legal. Ele é filho do meu primeiro casamento. Sim. Já a gente vai falar o porquê, né? Sim. E agora eu tenho um outro filho que é de coração, que é o Ravi. Ele tem 4 anos, 3 anos. É um filho... Pra quem não sabe, a auxiliadora tá bem aqui do ladinho, uma linda. Isso. É Nutri, né? Isso. Então, maravilhosa. Depois você tem que vir aqui dar um tchauzinho, pelo menos. Então Deus me deu um filho de sangue e um de coração agora. Glória a Deus. E a missão é dura, né? De ensinar 2 crianças a seguir os caminhos do Senhor, 2 homens. E ainda assim, nós estamos dispostos a chegar lá. Glória a Deus, é isso mesmo. Eu também tenho uma filha do coração que é Isadora, né, de 14 anos, e assim, ela é a minha paixão. E como a gente aprende com eles Aprende também, a amar. né? E é maravilhoso, é maravilhoso. Eu falo pro pastor Diego, eu me apaixonei por ela antes de me apaixonar por ele. Então nós temos uma ligação, e ela foi nosso cupido, então tipo assim, eu e a Isa, a gente é muito ligada. E até quem pergunta, cara, é minha filha, porque eu tô cuidando, eu tô educando, mora comigo já há Querendo ou 4 não, ela tem o anos. teu caráter como espelho, né? Não tem jeito, né? E claro, tem uma mãe presente e eu falo pra ela, eu não tô aqui e te chamo de filha, não, nada disso, não, tu tem a tua mãe. Até porque, na verdade, essa questão de mãe ou não mãe, prima, madrasta, enfim, é uma coisa tão engraçada porque por muito tempo eu dizia, ela é minha enteada, porque é o que ela é minha, né? E aí, uma vez, ela ouviu isso e ela ficou muito chateada. Nossa, por que tu fala isso? Eu sou sua filha. E aí, eu disse,
é verdade, você é minha filha. Mas aí era pra pessoa entender. Mas ela ficou muito chateada, então a partir de então eu digo, ela é minha filha. É minha filha de coração. Daí eu falo, minha filha de coração, pra poder também Sim, entenderem que não é minha, porque às vezes perguntam, vocês são irmãs, né? Aí fica sim, uma coisa, sim. nossa, com quantos anos você teve ela? Então pra não existir essa situação, é filha do coração e tá tudo certo e resolvido, E mas é querendo ou não, maravilhoso. acaba sendo um reconhecimento, né? A gente Com estava falando sobre certeza, com reconhecimento. certeza. Reconhecimento vem de todo lugar, É, principalmente das crianças. As crianças não amam ninguém em vão ou com é. falsidade. Se elas amam Elas de amam. verdade É, e isso é ponto final. maravilhoso. Que bacana. Então tá, e aí, vamos agora entrar nessa história. Eu acho que foi muito legal a primeira vez que tu veio pra cá, que tu citou uma questão que você trabalhou com os jovens, que era uma faixa enorme na frente da igreja, um convite inesperado. Eu Sim, gostaria sim. que você contasse um pouquinho disso. Sim, esse culto deu até polícia, né? Então conta aí pro pessoal poder saber isso também. Eu percebi como líder do rebanho que eu tomava de conta, que eu era responsável, que a maioria deles estavam sendo enganados. O jovem, querendo ou não, ele tem uma facilidade enorme de estar aqui no caminho reto e por alguma distração ele vai, se distancia do Senhor e acaba morrendo. E a morte espiritual, eu costumo dizer que é pior do que a morte física. Sim. Porque a morte espiritual, ela te ceifa de uma forma que tira tuas forças, que te impede de retornar para o caminho do Senhor através da vergonha, do medo, do julgamento, do que as pessoas vão falar de você. Por exemplo, eu tenho jovens lá que caíram em prostituição, vamos dizer assim, e se assumiram homossexuais ou algo assim. Aí se arrependem, retornam para os caminhos do Senhor e vem aquele julgamento, a vergonha do que as pessoas vão falar, se a gente se preocupar com o que Deus vai pensar ao nosso respeito. Então eu estava vendo um cenário praticamente de morte espiritual muito grande no meio dos meus discípulos. E a morte desses jovens estavam atingindo os que estavam ali lutando para ficar vivos. E foi quando eu pedi o direcionamento de Deus e falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou perder aquilo que a gente paga um preço. Você é pastora de jovens, Sim, sabe do que eu estou falando. sim. A gente paga um preço enorme para manter a espiritualidade do nosso rebanho, para manter os jovens no altar, não é fácil. Para manter eles ali com o objetivo de estar na fé. Foi quando eu tive uma ideia louca de fazer uma rede da morte lá. O nosso culto são rede de jovens, né? E eu falei, vou fazer um culto chamado Rede da Morte. Eita. Mandei fazer uma faixa enorme de 5 metros, toda preta e branca. Botei uma caveira no meio com os ossos assim, parecia o símbolo do BOP. E botei lá, Rede da Morte, venha e morra. E botei só a data e o horário. Não botei mais nada. Fui pro meio do sinal com quase 50 jovens. Todo mundo de preto, maquiado, com cara de morte mesmo. A gente não falava nada, não dizia uma palavra, só entregava os convites, que também era todo preto com a caveira, Rede da Morte, vem e morra. E a gente chamava para ir para a igreja. E foi bem naquele tempo que estava tendo chacina dentro das escolas. Oh, meu Deus do céu. A polícia ligou para a pastora da igreja, perguntou o que estava acontecendo, Que é se isso? era algo, inclusive a polícia participou do culto, Meu Deus. mandaram uma viatura para frente do culto, para frente da igreja, e a gente teve que assumir a responsabilidade e Sim, tudo mais. Até a gente sim. explicou para a polícia do que estava se tratando, mas na verdade eu estava chamando os jovens para morrer para o mundo e viver para Pra Cristo. que isso? Nesse dia eu ia ser o ministrante, tinha preparado uma palavra, mas Deus levou lá para perto de nós um pastor jovem, pastor Felipe Pinel, que através do seu testemunho de quase morte, Uau. tanto espiritual quanto material, a gente conseguiu só nesse dia ganhar 62 almas para Uau. Cristo. Glória a Não Deus. tinha onde colocar os jovens na igreja, eu tirei o altar do altar, botei um palco no meio da igreja, um palco 360. A gente começou o culto 8 horas da noite, terminou quase 1 hora da manhã. Foi uma vigília E já. ninguém saía. Eu tive que mandar fazer um caldo para todo mundo, quicão. Comprei tudo que tinha de quicão lá no lanche Sim. perto. Porque foi tanto poder de Deus, tanta alma, tantas pessoas reconhecendo que precisavam de fato morrer para o mundo e assumir uma identidade com Cristo de vida, e não é de uma vida qualquer, mas de vida em abundância. Nesse dia eu posso te dizer que foi a minha maior pescaria como pescador de almas. Nós ganhamos muitas vidas para Cristo, e nesse dia eu ganhei ex-levitas do altar, pessoas que estavam tocando no mundo, usando o seu dom para tocar em baladas, para tocar em festas, para tocar, trocar
por Sim, dinheiro. sim. Trocar o seu dom por dinheiro. Levitas, bailarinos, teatro, até hoje o meu líder de teatro lá era um ex-viciado em drogas. Hoje ele tem o grupo dele que ajuda pessoas a ir para uma fazenda onde trata esse tipo de Uau, pessoas. glória a Deus. Tenho lá hoje o bailarino que nós ganhamos venezuelano, é, ex-viciado em bebidas. Ele também, hoje, ele tem um curso dentro da igreja onde ele ensina as pessoas a serem levitas. Então, assim, nada foi em vão. O susto, vamos dizer assim, valeu a pena, né? Imagina, né, polícia, Tanto, o que que eles vão fazer aí dentro, sim, meu Deus. tanto o legado O ficou marketing mais tanto, doido né? da história. O rolê mais aleatório, né? Mas o legado foi tão forte que há 2 meses atrás fizeram novamente lá na congregação e lotou. Eu Que vi legal. pelas fotos do Instagram, lotou e teve mais uma pescaria enorme. A gente não está mais lá hoje, mas o legado ficou, as almas ficaram. E reacendeu muita chama em gente que estava pensando em morrer e viram na ressurreição de vidas ali espirituais Amém. qual era o melhor caminho, que era permanecer em É que, vida. na verdade, o convite de Jesus é esse, né? Exato. Era a gente Esse é o real morrer convite. pra nossa carne, pra viver com Ele, tomar a nossa cruz e ir com Ele. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. E é muito engraçado, mas quando a gente fala assim, como pesado fica, né? E Sim. quanto assusta as pessoas, mas na verdade é o que eu costumo falar para os jovens, ao invés de dizer assim, quem aceita Jesus como Senhor Salvador, não. Quem quer vir morrer? Essa Sim. deveria ser a nossa postura como cristãos. Quem quer morrer para si mesmo e viver para Cristo agora? Exato. Né? Então, que legal. Eu achei muito engraçado quando tu A contou. palavra foi bem pesada. Eu imagino, Só meu para Deus. terminar o assunto, Sim, sim. na hora que o pastor chamou as pessoas pro altar, pessoas estavam levando cigarros de droga para fumar, cigarro de maconha, jogando no altar, as meninas jogando preservativos. A palavra foi tão forte, foi mais de 1h30 de Confrontou. pregação, que as pessoas estavam ali, de fato, abrindo mão do que elas ainda iam Uma fazer, do que libertação. elas iam pecar. Então a gente recebeu ali, posso dizer, da mulher, a prostituta, do homem, ao viciado, todo tipo de gente. A gente subiu 21 dias um monte antes de fazer essa rede. Nos consagramos, nos preparamos, tanto o Ministério de Louvor, a banda, a equipe de voluntários. Então a gente fez um trabalho tanto espiritual quanto material de excelência para poder alcançar o êxito que foi. Mas Que foi loucura. coisa de doido. Então, já que a gente tá falando de coisa de doido, já conta pra nós também aquela questão da dança sem música. Vamos lá, conta aí também o que Sim. aconteceu. Esse congresso de dança foi outra loucura total, né? A gente tinha um balé lá na igreja só de jovens e adolescentes, que eram formados por jovens e adolescentes que eram ex-tudo, né? Pra te ter uma ideia, eu tinha um discípulo lá, que ele era dançador de TikTok fenomenal. Olha aí, ó. E aí ele chegou comigo e falou, Thiago, eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu não sei o que fazer. Não consigo ficar lá na porta, recebendo pessoal, que eu tenho vergonha. Eu não consigo subir no altar para dar uma palavra, porque eu também tenho vergonha. Eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. O que tu sabe fazer de melhor? Fala pra mim. Rapaz, a única coisa que eu sei fazer Dançando é dançar no TikTok. Falei, então vamos mudar o cenário, agora você vai dançar na igreja. Legal. Tanto que através desse meu discípulo, vários outros meninos se despiram daquela vergonha de dançar, de pensar que dança é só algo feminino. E chegamos a ter quase 10 meninos no Ministério de Dança. Que legal. E no auge de tudo isso, a gente resolveu fazer um congresso de dança por conta de um comentário que eu ouvi dentro de uma reunião ministerial, para você ver, de uma reunião de líderes. Um líder chegou a comentar assim: a gente precisa diminuir esse ministério de dança, porque ministério de dança não é importante dentro da igreja. E aquilo ali, a gente que é líder, né? A gente sempre vai defender as nossas ovelhas. Eu não disse uma palavra, estava prestes a ser consagrado a pastor, então estava sendo muito vigiado, com alvo nas costas. E eu não aceitei aquilo de forma alguma. Eu sempre disse para os meus discípulos: eu não poder defender vocês é a coisa que mais me dói e me machuca, porque a gente não poder defender uma ovelha, a gente não está sendo líder de fato. E eu reuni com o meu ministério de dança, com a minha líder. Eu falei, nós vamos fazer um congresso de dança de 3 dias. Nós vamos fazer o primeiro congresso de dança do estado de Roraima. E nós vamos ter banda e música só no domingo, sexta e sábado.
vai ser sem ninguém, só com dança. E vamos ver quantas almas nós vamos conseguir ganhar. E aí planejamos, ensaiamos 35 dias, contratei um bailarino profissional do Teatro Amazonas, do Teatro Folclórico de Manaus. Ele passou 30 dias hospedado em Boa Vista, ensinando as melhores técnicas de dança possíveis para a gente aprimorar o nosso talento, tanto os homens quanto as meninas. E Deus me deu um especial. Eu escrevi uma peça dançada, eu escrevi um musical onde se chamava De Volta à Inocência, De Volta para o Jardim. Eu contei a história de uma discípula que eu tinha, que era ela era levita do altar, ela dançava, ela se desviou por conta do mundo, e eu contei a história dela, uma história verdadeira, voltando para o altar da casa do Senhor. Porém, quem estava contando essa história eram os seus próprios amigos, ex-colegas de altar. E tanto que o nome da bailarina principal, a gente, no teatro, na peça, a gente colocou o nome dela mesmo. Ela foi convidada, esteve lá no local, se reconciliou, inclusive, ganhamos a vida dela de volta. E na sexta-feira, a gente apresentou esse musical. E a gente ganhou praticamente umas 30 e poucas pessoas ali. Uau. Só no primeiro dia. Foi o dia que mais deu gente na igreja. E Foi não o tinha único. música. Não tinha música. Era só gestos. Era o primeiro musical era loucura. 30 minutos e o segundo era 25 minutos. E depois disso a gente teve uma palavra de 1 hora com a nossa pastora, que também é bailarina. Ela participa do balé de senhoras. Tem 12 mulheres lá, inclusive sou patrocinador Legal. do grupo delas. E ganhamos tantas vidas somente com a dança. Inclusive a pessoa que falou, o que falou na reunião ministerial foi a pessoa que deu as bênçãos apostólicas no último dia, E viu o pediu fruto. perdão e retirou todas as Acredito. palavras que tinha colocado. Inclusive a filha dessa pessoa hoje está no altar, é bailarina da casa do Senhor, reconciliada, e está lá até hoje. Glória a Deus. Então, assim, a dança em si, pelo menos na minha opinião, não é algo só para entreter um jovem ou só para dizer, não, bota ele aqui no ministério de dança, que ele não vai sair da igreja, vai estar entretido com alguma coisa, deixa ele aí, que é algo pequeno. Não é não. Então, assim, no domingo, para terminar o assunto, no domingo a banda tocou embaixo e o ministério de dança dançou em cima do altar. Uau. E foi algo assim surreal. Tanto que a igreja pediu para a gente reapresentar o principal musical da sexta. Nós reapresentamos no domingo e a gente cobrou 1 quilo de alimento. Que legal. Aí no final de tudo nós ainda doamos para os abrigos venezuelanos quase 200 quilos de alimentos não perecíveis. Caramba, gente, que bacana. Olha só. Então foi algo surreal. Que fruto que deu nisso, né? Eu vivo falando pro pessoal da dança, né, que existe sim cura para ser liberado pelo Ministério de Dança, existe sim dança profética, existe sim. E como é legal ver essa visão nas igrejas, que realmente não é uma coisa pequena, é algo Sim. lindo do Senhor, se usado corretamente, se usado com seriedade, né? Porque a gente sabe que às vezes esse preconceito vem de pessoas que também não levaram tão a sério o seu chamado, né? Exato. E então, tipo assim, não, vamos lá, é uma seriedade, a vestimenta, a postura, o como você se consagra para esse momento, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E um dom, né? É um dom, com Dom certeza. lindo. Lindo. O meu primeiro ministério foi coreografia, que na época a gente chamava de Ministério de Coreografia. Coreografia, não era nem dança, né? Sim. Mas é. E ganha muitas almas. Ganha, meu Deus, é maravilhoso. Vamos ler então o texto de hoje que está lá em Salmos 121. O pastor ele pediu para ler só o 1 e o 2, mas eu acho que eu vou ler Pode o ler. capítulo, Fica à porque vontade. ele é muito lindo. Salmo 121 que diz assim: Deus, o nosso protetor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra e a sua direita. De dia não fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Pastor, por que esse versículo 1 e 2 que diz: Eleve meus olhos para os montes, e de onde virá meu socorro? Esse versículo, para mim, ele rege
é a segunda etapa da minha vida, posso dizer assim. No momento onde eu estive pensando, né, que eu estava abandonado por Deus, eu subi um monte. Era um hábito que eu tinha para orar por pessoas, pelos meus discípulos. Eu subi um dia para orar por mim mesmo, Ótimo. coisa que eu nunca tinha feito. Nós também somos humanos. Sim. E lá em Boa Vista tem muitos montes. E a gente tem um monte em particular lá onde o fazendeiro cedeu um monte pra gente subir para orar. E teve um dia que eu estava escutando uma música do Disco Praise, onde fala, né, leva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. E ele diz que o meu socorro vem do Senhor. E eu nunca tinha ministrado nesse tema, até porque eu costumo pregar o que eu vivo, né? E eu nunca estive em situação assim de desespero com o Senhor, a ponto de pensar assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Deus não cuidou de mim, não cuidou da minha família, não cuidou de nada meu. E eu fiz tudo por ele e ele não fez nada por mim. Eu converso com poucas pessoas sobre isso, mas acredito que é um testemunho muito edificante, porque quando eu me senti assim, Deus tinha tocado naquilo que eu mais amava no momento. E era exatamente o momento onde eu estava 100% no centro da vontade do Senhor. Então a primeira coisa que eu me senti assim foi injustiçado por Deus, por dono da justiça. E aí vem aquela crise de fé. Sim, será que Deus está comigo? Será que tudo que eu fiz foi em vão? A gente começa a achar que tudo que a gente fez para Deus foi querendo algo em troca, ou então pelo menos era o que eu pensava. Poxa, Deus tinha que proteger pelo menos o que eu tinha de mais importante, que na época era a minha família. E curiosamente, depois que eu saí daqui de Floripa, a última vez que eu vim, que eu estive pregando lá em Palhoça, quando eu cheguei em Boa Vista, Deus me colocou dentro de um deserto enorme, que talvez seria um motivo de eu dizer, não, agora eu vou rasgar essa Bíblia, para mim não importa mais, eu vou largar e pronto, e acabou-se. Tratava-se da melhor fase do meu ministério, da melhor fase do meu auge ali, vamos dizer assim, não que seja uma carreira, né, o ministério, mas eu estava no auge, Ascensão. em ascensão, ministrando praticamente todos os finais de semana em algum lugar do país, pregando para jovens, que era o que eu amava, os Chegou a meus... sair do país também. Sim, a minha rede de jovens era uma das redes mais estouradas de Boa Vista. A gente vivia sendo convidado para ir pregar em outras igrejas lá na cidade, para eu enviar meu ministério de dança, para enviar minha banda, e isso e aquilo, a gente abrindo marcha para Jesus, a gente, enfim, no auge, eu em vários posts, em vários cards de ministração, pregando com pessoas importantíssimas, e ali eu achava, meu Deus, Deus está comigo, e ali Deus vai e me corta na raiz, posso dizer assim, e me deixa completamente sem chão. Porque geralmente a nossa base é o que? A nossa casa, a nossa família. E eu descubro, ao chegar em Boa Vista depois daquela viagem, que eu tinha sido traído pela minha esposa. Entende? E fui pego completamente de surpresa em relação a isso. Porque, querendo ou não, era uma pessoa que eu confiava bastante, que eu acreditava bastante, sabe? Estava comigo, era líder junto comigo, fazia parte de todo aquele movimento, de todo aquele império, vamos dizer assim, que a gente construiu. E comecei a questionar Deus, sabe? Viajei pro Rio de Janeiro para cumprir uma agenda forçada, posso dizer assim, porque não tinha como cancelar. E tudo que eu queria era chegar em Boa Vista e ir pro monte, que era onde eu costumava falar com o Senhor. Lá no Rio de Janeiro, cheguei a quebrar um quarto de hotel inteiro, indignado com Deus, bala mesmo, completamente angustiado, e Deus me obrigando a subir em altares, a pregar para milhares de pessoas que naquele momento não estavam precisando mais do que eu, entende? Eu que estava precisando de uma palavra, eu que estava precisando de um abraço, eu que estava precisando ser mentoreado, eu que estava precisando de uma profecia, de uma revelação, e Deus me usando para pregar para pessoas mesmo estando naquela situação. E quando retornei para Boa Vista, a primeira coisa que eu fiz foi descer do aeroporto. Meu pai me buscou lá e tinha praticamente uns 60 jovens me esperando no aeroporto e me receberam lá, cantaram uma canção para mim, eu chorei bastante. E a única coisa que eu falei pro meu pai foi: me leva pro monte, porque eu preciso falar com quem de fato vai poder me ajudar. Nesse momento. E subi no monte e entreguei tudo para Deus ali. Falei, não quero mais nada, não quero mais estar no teu altar, não quero mais, para mim não vale a pena.
como um ser humano normal, né? As pessoas Não somos que estão assistindo máquinas. podem até achar que a fé dele é pouca e não vai dar certo, mas como ser humano normal, despido completamente do cargo de pastor, do líder de jovem que carrega vários discípulos nas costas e tudo mais, eu me despedi de mim mesmo e falei, Senhor, eu não quero mais, não quero mais. E tinha um grupo de pessoas ali orando, né, no monte, e eu orando sozinho, separado. Deus enviou uma mulher lá comigo e falou que eu não tinha essa opção. Entende? Eu não tinha opção de retroceder, de abandonar, de abrir mão. E só falou isso e mais nada. Não disse pra mim, meu filho, eu sou contigo, eu vou te reerguer, eu vou te levantar. E Deus entrou numa crise de silêncio comigo, eu questionando Deus e Deus não me respondendo absolutamente nada. E quando eu fui para dentro da situação para tentar resolver tudo, querendo impor a minha vontade, Deus foi impondo a vontade dele num passo a passo, de forma que eu pude ver o cuidado de Deus comigo na maior provação da minha vida, sabe? E quando eu fui contemplando o que Deus estava fazendo comigo, me guardando, me protegendo, me guiando, poupando os meus ouvidos, poupando os meus olhos, me levando para outros lugares mesmo sem eu querer ir, porque eu não queria pregar e sem poder falar também a situação, né? Só cumprindo com a palavra e tudo mais. E Deus não queria que eu falasse nada para ninguém, porque o tratamento era somente Contigo. eu e ele. Sim. Entende? Talvez ali o orgulho, a soberba estava um pouco elevada e eu não conseguia perceber e Deus foi tratando, foi me diminuindo Foi podando. para que ele pudesse continuar grande e eu diminuísse na altura Amém. que eu deveria estar. É, e quando eu menos esperava, Deus foi me devolvendo tudo em dupla honra. Entende? Coisas que eu jamais imaginei ser ou ter. E quem justifica sempre no final das contas é Deus e não o Amém. homem. E enquanto eu estava buscando justificação terrena do homem, Deus não estava fazendo nada a meu respeito. Deus não tinha feito nada para me justificar e dizer assim: você não tem culpa de nada, eu estou te livrando, eu estou te guardando, e nada. Os profetas se calaram, Deus se calou para mim, parecia que a minha oração não passava do teto da minha casa e eu tinha uma intimidade muito grande com Deus. E eu vendo ali, na minha mente era uma perca, mas na verdade Deus estava me dando o livramento de algo bem pior. Então foi quando eu pude entender que o que eu tinha semeado tinha gerado esse livramento na minha vida e de forma assim, completamente de surpresa, Deus foi me dando, me devolvendo aquilo que eu tinha perdido em dupla honra. Uma dessas coisas é a minha esposa que está aqui, a Ariane, né? Eu estava lá em Brasília, num sofrimento enorme, enorme mesmo. Não pelo fato já de ter perdido a pessoa que naquele momento eu amava, mas por ter passado por toda aquela situação, por a gente estar tanto em evidência, a gente acaba caindo na boca do povo, né? Meu Deus, o Thiago estava tão A bem, exposição, estava né? tão Dói. legal, aconteceu isso justamente com ele. Sim. Entende? Sendo consagrado pastor recentemente. E aí eu no meu Instagram achei ela, né? Eu lá em Brasília, apareceu na minha lupa de pesquisar o nome dela, me interessei por ela, mandei uma mensagem enorme para ela. Apareceu uns 2 metros de texto, né, lá no direct. Fui sincero com ela a todo momento. A primeira coisa que eu falei, eu sou pastor, tenho um filho, tenho 29 anos e gostei de você, isso e aquilo. E hoje Deus preparou ela para mim, a ponto de Deus já ter confirmado, dizendo que colocou ela na minha vida para ela cuidar de mim. Tanto que hoje eu não viajo sem estar acompanhado dela ou com ela. E Deus já usou pessoas para confirmar que foi Ele que colocou ela na minha vida, né? E não eu que a escolhi. Casamos agora recentemente numa Eita, festa então em lua linda. de mel ainda. Sim, coisas que eu não tive antes, Sim. nunca imaginei ter. Deus foi me dando, sabe? E é nesses detalhes que eu pude ver o quanto que Deus esteve comigo. E você abrir mão daquilo que você constrói é um pouco difícil. Eu tive que abrir mão da igreja onde eu estava, eu tive que abrir mão dos discípulos que eu ganhei, eu tive que abrir mão de tudo aquilo que para mim era muito importante. Hoje a gente está realocado lá no Templo Central da nossa igreja. A gente está desenvolvendo trabalho lá, fora as ministrações que a gente faz fora do nosso estado. E hoje eu posso te dizer com 100% de clareza, tudo que Deus fez na minha vida foi cooperando para o bem da minha vida
e do nome de Deus, para o nome dele ser glorificado. Hoje eu não tenho coragem de abrir a minha boca para dizer para Deus assim, Pai, tu erraste comigo, não tenho, não consigo. Hoje eu consigo só ser grato. Ser grato por tudo que eu passei, porque gerou um testemunho, e ser grato pela experiência que Deus me deu. Hoje eu sou muito mais forte, consigo subir no altar sem Satanás conseguir apontar um dedo na minha cara e dizer assim, você não merece estar aí, você é traído, você é envergonhado. Satanás não tem esse poder mais sobre mim. Então eu tirei esse período sabático aí para me preparar, cancelei 6 meses de agenda praticamente, porque eu entendo que mesmo que você esteja cheio do Espírito Santo, se você está com mágoa no seu coração, a mágoa acaba passando ali juntamente com aquilo que você tem de bom para passar. Então, eu tirei esse tempo para se curar, para estar 100% de acordo com o que a Bíblia manda e com o que a nossa igreja cobra. Para hoje estar aqui, estar pregando. E hoje eu estar aqui nessa cidade, nesse estado, para mim faz muito sentido, porque foi onde tudo começou, essa parte do deserto. E querendo ou não, hoje eu estou aqui testemunhando e testificando o que Deus fez comigo nesse período, desde outubro, né? Estamos falando desde 7, 8 meses. Então, às vezes a gente precisa desse tempo, o tempo de Eclesiastes 3. E é muito forte você falar isso, porque, tipo assim, nós, às vezes, pela posição, a gente, às vezes, vai pelo automático, né? E vai achando que nós somos máquinas, porque, querendo ou não, você atende pessoas, você ministra pessoas, tudo mais. E aí, quando é pra olhar pra dentro de si, é muito difícil. É né? complicado. E por muito tempo, eu acho até legal falar sobre isso, porque por muito tempo eu achava assim, fazer terapia, fazer alguma coisa assim, era para pessoas fracas, porque eu tinha essa mentalidade. Eu também. E muito, tipo assim, o Jesus Cop fala muito disso, né, do Augusto Gonçalves, eles têm lá aquele projeto do Divinamente, e eu ouço muito eles, gosto muito do conteúdo que eles produzem, e o cara que faz, ele é um psicólogo, né, e ele traz a psicologia junto com o evangelho em si, eu acho fantástico, e teve um podcast que ele falou sobre a diferença da terapia e o discipulado, né, que um Não sei. não tem a ver com Tem o nada outro, a ver não com o anula o outro, né? E não é ruim. E o cara que tava falando que precisou de terapia por um tempo, ele era um cara super espiritual. Só que ele precisou um tempo ter essa terapia pra ele entender que ele não era um robô, ele era um humano. Ele não precisava colocar aquela capa de forte o tempo todo. Exato. E às vezes a gente coloca esse roupante, né? Sou forte, eu não preciso, eu aguento no osso, eu vou em frente. Mas às vezes a gente precisa de mentores e precisa com quem se abrir. E um pastor, às vezes, né? Tem que ter um mentor espiritual, claro, mas às vezes tem coisas que nos expõem. Né? Então, Exato. às vezes, precisa de um profissional da área para poder nos ouvir, para poder Deus nos capacita as aconselhar. pessoas, né? Para isso, né? E existe a ética de não falar, de não expor. Então, isso é muito importante. E como a gente, às vezes, está errado em dizer que pessoas de terapia são fracas. Isso não é verdade. Eu tinha o mesmo pensamento que o teu. Inclusive, loucura, eu quero né? mandar um abraço pra minha psicóloga, Aí, Samela ó. Carvalho. Foi Coisa crucial. boa, coisa boa. Foi uma pessoa crucial nesse meu período. Conseguiu me devolver de volta pro chão, né? Além de ser psicóloga, é praticamente uma pastora. Uau. Então, até nisso, como eu te falo, Cuidado de Deus Deus. cuidou de mim, É. porque ela, além de ser psicóloga, uma das Eu melhores nem lá do sabia disso, olha estado, que legal. uma das melhores do estado, ela também é pastora, então conseguiu me direcionar tanto na parte ali sentimental, espiritual e material, quanto nessa parte do pastoreio, desse tempo de recesso. Para mim, era muito difícil eu estar longe do altar. Eu falava para ela, Samela, eu não quero estar Essa longe era do a tua altar. dor. Então, eu sair do altar por algo que eu não fiz é o que mais me machuca. Mas era muito necessário Sim. para você entender que era o Thiago, agora não pastor, o Thiago Exato. pessoa, o RG do Thiago, né? É Sim. muito E interessante eu isso. precisava cuidar do altar que tem aqui Dentro, dentro. exato. Não, e eu preocupado com o altar que estava fora. É. Então Deus me ensinou muitas coisas, tirei muitas lições de tudo isso que aconteceu. Tiago estava preparado para passar por isso? Não estava. Ninguém nunca tá. Não estava. E eu posso te dizer que eu sou um vencedor por conta disso. Amém. Porque foi uma guerra que só eu tive que lutar. Não pude ter auxílio ou ajuda de ninguém. Thiago, mas a psicóloga te ajudou, Não, mas é que é teu pastor te diferente, ajudou. Mas imagina só, você tá dentro de um quarto sozinho, olhar para as 4 paredes, ver que você tinha tudo E ruiu. e ruiu, Muito caiu. Então são coisas que ninguém vai entender, só você entende a tua dor. É um particular Deus ali, você e Deus face a face. E hoje você conseguir falar sobre isso, eu não conseguia falar sem chorar antes, para você ter ideia. Inclusive, acho que tem muitas pessoas por aí passando pela mesma situação. E
escolhe o caminho mais fácil, abandonar Deus, abandonar o evangelho, abandonar o ministério, abandonar tudo, tudo mesmo. E eu penso o quanto que Deus confiou em mim para me passar por isso. Eu tive pregando lá na minha igreja, antes de sair em viagem, eu tive pregando na minha igreja sobre Jó. O quanto que Deus confiou em Jó. Eu converso com a minha esposa sobre isso. Deus e Satanás, numa conversa, resolvem colocar Jó à prova. Deus, para mostrar que ele era Deus e que ele tinha um cara aqui na terra que ele podia confiar, que não importa o que acontecesse com ele, ele iria continuar no centro da vontade do Senhor. Ele não iria renegar Deus. E quando Deus me deu essa palavra, que eu já tinha pregado muito sobre Jó, mas sobre aquilo, mas nunca sobre esse olhar, sobre o quanto que Deus confia na gente para passar por provações que só a gente consegue passar. E eu estive conversando com um pastor que passou por uma situação muito difícil lá na cidade. Inclusive acabou até preso, sabe? Eu fiquei olhando assim para ele, eu falei, pastor, eu não conseguiria ser preso e ainda assim estar aqui com o senhor. O senhor está no altar, o senhor canta, o senhor prega, o senhor viaja, os seus filhos estão tudo no altar. Eu não conseguiria. Ele falou, eu não conseguia passar pelo que você passou e estar em cima do altar. Deus conhece a estrutura de cada um, né? Deus, a palavra de Deus diz que o fardo dele é suave, o jugo é leve. Então, quando a gente está cansado e contrito, Deus não dá a oportunidade de dizer, pai, está pesado. Deus reajusta o nosso peso. Porque não tem ninguém que reconhece as nossas estruturas igual a ele. Então, eu prefiro pensar assim, Deus confiou muito em mim para me passar pelo que eu passei e continuar de pé. Amém. Amém? Então, para você estar de pé hoje, para você subir em cima do altar, passando por tudo que você passou, e você tá ali de peito aberto, para ministrar para jovens, como foi sexta-feira lá numa live, ver o tanto de eu jovens. Preciso falar sobre isso. Para você ver o Que tanto de você jovens. veio finalizar um ciclo que a gente tá, porque todo mês a gente trabalha um ciclo, Sim. né? E você veio finalizar a Árvore Encantada. Isso. E olha que loucura, a Árvore Encantada nada mais é do que a gente trabalhou a história de Daniel ali, né? Nabucodonosor, que ele era a árvore encantada, aquele sonho e tal. E Deus fez o quê? Que o Nabucodonosor cortou ele. Cortou ele. Ele teve que, de rei, virar um animal que pastava para depois voltar ao reinado, depois de ser tratado. E olha que loucura, a questão do orgulho, a questão de tudo. Não tô dizendo que o senhor tinha orgulho, não tô falando disso, mas tô dizendo assim, a temática que veio finalizar que foi muito forte. Né? Que você podia ter dito, pastor, Diego, ó, deixa. É verdade. Eu vou em outra oportunidade. Não é pra mim isso, mas não, tu veio finalizar algo com muita propriedade. E olha quanta gente foi ao altar do Senhor. Sim. Por causa de uma verdade, né, do seu coração que você pregou ali e falou. E foi tão interessante, pastor. Isso eu não falei pra senhora aquele dia, na sexta-feira, que a gente foi comer depois, mas eu não falei, eu deixei no momento certo. Mas eu saí do Flowers Conference, que a gente tava no Flowers, né? E a Viviane Martinello foi... Viviane, será? Agora eu tô perdida nas minhas anotações, vou até pegar aqui. Mas que ela pregou sobre Gênesis 37. E aí eu cheguei lá, ó, Gênesis 37, a live foi o seu. E eu vou até pegar aqui pra mostrar. Viviane Martinello. Ela tinha acabado de pregar em Gênesis 37. Então eu saí de um culto lá, acabou. De Gênesis 37. De Gênesis 37. Cheguei numa live na hora da oferta. Você pegou o altar ali e você disse: abra sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 5. Você foi muito específico. E eu olhei pras meninas que estavam comigo no Flowers. E eles olharam de quê? Como assim? O mesmo texto. E aí teve uma coisa que você falou que foi muito interessante. Eu tô falando aqui pra testificar o que o Senhor te deu, tá? Pra ver como que é de Deus. Tu falou, cadê a frase aqui, ó? Só pra você ver. Assuma o seu lugar de filho. Depois tu acabou falando sobre esse lugar de filho. E Viviane Martinello tinha acabado de falar assim, ó, assuma sua missão e não fuja. Tipo assim, são coisas muito semelhantes que Deus estava ministrando lá e era o mesmo Espírito que estava ali na live Palhoça e você ministrou sobre isso. E eu amo anotar as pregações exatamente para isso, para testificar o que Deus está falando, para lembrar, né? Então eu queria testemunhar isso. Agora pode continuar falando ali do que você estava pregando, os jovens foram ao altar. Sim, exatamente. Eu finalizei a ministração falando sobre isso, né? A gente reconhecer o nosso lugar de filho, que às vezes a gente se acha abandonado, esquecido, e a palavra de Deus é tão sucinta quando ela fala que pode até uma mãe se esquecer de um filho, o que é difícil, né? Eu já estou aqui alguns dias com a minha esposa e toda hora ela fala, tô morrendo de saudade do meu filho. Então, uma mãe hoje esquecer um filho já é difícil. E a Bíblia diz que o amor de Deus é maior do que o de uma mãe. Uma mãe pode se esquecer de um filho, mas Deus jamais se esquece de um filho seu. E quando a gente vai para a igreja, às vezes,
A gente acha que vai para lá para escutar uma palavra de efeito que vai só satisfazer o nosso ego. Mas a gente se esquece que a gente mesmo pode liberar a palavra de bênção sobre as nossas vidas. Profetizar, Nós né? somos filhos de um Deus vivo. Eu até enumerei várias coisas que Deus fez, né, no passado com o seu povo. E o povo só tinha fé e mais nada. Hoje a gente dorme no ar-condicionado, a gente anda no Tem carro, conforto, né? a gente faz o que faz e a gente tem o direito de chegar na igreja e dizer: Pai, perdoa aí a gente. Eu quero te encontrar de novo. Falei inclusive sobre que Deus é o único noivo, Jesus é o único noivo traído que está disposto a perdoar sempre. Então a gente tem acesso e a gente despreza esse acesso. Mas quando a gente reconhece o lugar de filho, a gente vai para o altar como os jovens lá em Palhoças foram e prostraram-se diante dos pés de Jesus, reconhecendo que são filhos. Amém. Estavam orando e pedindo para a pessoa certa, pedindo para Deus. E não foram poucos, foram muitos. Naquele dia, muitas pessoas quebrantadas e chorando para quem podia fazer algo por elas. E de fato é o Pai, Jesus Cristo, é Deus que pode todas as coisas. É isso mesmo. E eu queria aproveitar que você está aí do outro lado. Tira um momento de reflexão, olha para dentro de si, vê as coisas que não são tão boas também. É importante porque um pai que ama é um pai que corrige, é um pai que vai te mostrando onde tem que alinhar, é um pai que mostra as suas imperfeições para dizer que só ele é perfeito e você precisa dele, você é dependente dele, você é dependente do Espírito Santo de Deus. Não tenta agir sozinho, como o pastor Tiago acabou de falar, você é filho e filho precisa do pai. Um filho tem que ser dependente do seu pai, né? Então não tenta andar sozinho, não tenta ser independente, não acha que você é o cara, a mulher maravilha, você não é máquina, você Exato. precisa uns dos outros, como falamos no início desse episódio. Somos um corpo e um corpo precisa de um membro precisa do outro. Se precisar falar, fale. Se precisar se abrir, se abra, mas com as pessoas certas. Cuidado com as pessoas que te expõem, né? Procure um mentor para estar na sua vida, porque todos nós temos um ponto cego na nossa vida. E às vezes a gente não vê mesmo e sai fazendo coisas. Inclusive esse mês de maio que passou, Deus falou muito a respeito de mim, do meu orgulho. E antes de começar a Árvore Encantada, como eu era orgulhosa. Deus mostrou para mim como eu era orgulhosa e doeu muito. Deus te ouvir preparou isso. para ministrar sobre o orgulho, né? Deus me quebrou, porque eu disse assim, Priscila, você é orgulhosa. Você é orgulhosa. E foi através de um livro que eu estava lendo da Joyce Meyer, que eu, inclusive, estava ignorando aquele livro pela capa dele. Olha só como a gente julga, né? Já começa os julgamentos. Eu olhei aquele livro, eu ganhei de aniversário e disse, não vou ler, não, nada a ver essa florzinha na capa. Eu disse, não dá nada a ver. E aí eu estava esperando o meu livro, que acabou o meu livro, e eu estava esperando o outro chegar da Amazon. E enquanto ele não chegava, demorou, e Deus tinha o propósito por ter demorado esse livro que já era para ter chego, e demorou, e eu disse, quer saber, enquanto eu não tô lendo nada, eu vou pegar esse livro mesmo. Peguei e comecei a ler, e foi tapa atrás de tapa de Deus na minha cara, dizendo assim, ei Priscila, volta pro centro da minha vontade. Você não é perfeita, volta pra cá. Baixa essa crista. Você precisa de mim. E como é importante. Então, tem essa autoavaliação, é importante. Não acho que você é perfeito. Olha os seus defeitos também. Não para exaltar os defeitos, porque não é isso. Deus não quer que você sinta um horror. Não é isso, não é isso. Mas é que para gerar cura no teu coração. Para que você esteja pronto para receber aquilo que Deus tem para tua vida. Porque às vezes nós precisamos descer para que o Senhor possa subir. Para que o Senhor possa ser exaltado sobre a nossa vida. Assim como o pastor Tiago está aqui, ele podia ter negado esse convite, dizendo, quer saber, eu vou voltar para Roraima, ninguém sabe a vida, ninguém precisa saber de nada. Mas ele vê que eu vejo assim, um coração humilde em falar, independente das falhas. Podia ter pulado essa história, porque eu não pedi pra tu contar nada, Sim, né? verdade. Eu não falei nada, eu ainda disse assim pra ele, pastor, fale o que tu tiver à vontade pra falar. Eu nem sabia dessa história, metade soube agora, né? Essa questão da traição e tudo mais, não sabia de nada. Então, tipo assim, não tinha nem como pedir pra tu falar. Então, pra ver como é um ambiente profético, eu disse, pastor, fale aí sua infância, seu ministério e tal. Mas, o que o senhor sentia vontade. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele não precisava ter falado, ele podia ter ocultado, mas ele, como um homem de Deus, ele entende que ele também é falha. Ele é um homem que está com o Senhor à frente de todas as coisas. O Senhor é o centro da sua vida, do seu ministério. E tá doendo muito o meu braço. Gente, eu tô com torcicolo hoje. Mas assim, gente, que delícia você poder entender que você é falho. Tira um pouquinho essa capa de super-herói. Entenda que Deus ele quer trabalhar com você e ele ama você independente das suas falhas. E eu queria que o pastor desse agora uma última palavra para a gente ir para o encerramento. E após o senhor falar desse encerramento, eu quero ler uma história com você. Mas pode dar o seu encerramento e falar com o pessoal que está em casa. Amém? O orgulho e a soberba, eles destroem o ser humano. A gente tem vários exemplos de pessoas que se ruíram por conta do orgulho
e por conta da soberba. Quando eu estive lá em Palhoça, eu comecei a administração dizendo o valor de um casaco que eu não comprei no shopping. Mas era para soar soberbo mesmo, para as pessoas entenderem que a soberba é algo que a gente carrega e a gente não consegue enxergar. E Deus nos coloca à prova para a gente poder enxergar aquilo que a gente não quer ver. Tinha um homem na Bíblia chamado Saulo, que Deus cegou ele. Deus tirou a visão dele, a Bíblia diz que ele cai e ele não se machuca, ele não machuca o seu joelho, ele não machuca as suas pernas, ele não machuca nada. E geralmente quando a gente sofre uma queda, a gente se machuca. De dormir de mau jeito no frio aqui já dá uma torcicolo. Imagina você sofrer uma queda. E a Bíblia diz que ele é derrubado, que ele sofre uma queda, mas ele não se machuca, mas ele fica cego. Porque Deus não queria que ele enxergasse o que estava fora. Queria que ele enxergasse o que estava dentro dele. E se a gente for falar de Saulo, Saulo era um cara orgulhoso, prepotente, egoísta e perseguia o povo de Deus. Ele estava a caminho de uma perseguição quando Deus cega ele. E a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, assim como todos os personagens bíblicos, a gente poderia citar vários, a vida dele é transformada. E Deus transforma até o nome dele, de Saulo para Paulo. E ele passa a ser um seguidor fiel do Senhor, um dos maiores pregadores da Bíblia, e um dos maiores incentivadores do ministério de Cristo na Terra. E ele tinha tudo também para desistir. Tinha tudo para ficar chateado com Deus, mas ele preferiu aceitar o trabalhar de Deus na vida dele e aceitar o que Deus tinha para ele. A partir do momento que a gente entende o nosso chamado, o nosso ministério, e a gente passa a enxergar dentro de nós que o orgulho e a soberba não devem fazer parte de uma árvore encantada, vamos dizer assim, a gente está reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, e o arrependimento ele começa no reconhecimento. Quando a gente reconhece o nosso pecado, chama ele pelo nome, se arrepende e pede perdão, a gente tem um encontro com Cristo e começa a fazer coisas inimagináveis na presença do Senhor. Coisas que a gente nem imagina. Eu estive pregando ontem sobre as bênçãos que correm atrás de nós. Muitas das vezes a gente fica perseguindo o dinheiro, fica perseguindo o emprego perfeito, ou aquela roupa, um carro, um tênis. Coisas básicas, coisas mínimas, a gente desempenha tanta força nisso, mas a gente se esquece que o que verdadeiramente importa é o reino de Deus e a sua justiça. E que as outras coisas, Ele é quem acrescenta. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor devem correr atrás de nós, e não o inverso. Então, vamos se despir do orgulho, da soberba. Todo deserto faz a gente deixar isso de lado. Então, se você está no deserto, aproveita para reconhecer os seus erros, as suas falhas. Tire o orgulho e a soberba da sua vida e enxergue a sua realidade como ela de fato é. Que aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Até porque Mateus 6,33 diz, né? Buscar o reino de Deus e sua justiça, Isso. e todas as coisas serão acrescentadas, não é conquistadas, você tem que ir atrás, não, acrescentadas, ela vai estar com Exatamente. você. E agora, então, vamos ler essa história aqui com você. Um carregador de água na Índia tinha 2 grandes vasos que colocava nos extremos de um pau em cima dos ombros. Um dos vasos tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e entregava a água completa ao final do largo caminho a pé, desde o riacho até a casa do seu patrão. Quando chegava, o vaso rachado só continha metade da água. Por 2 anos completos, isso foi assim diariamente. Desde logo, o vaso perfeito estava muito orgulhoso de seus resultados. Era perfeito para os fins pelo qual ele foi criado. Porém, o pobre vaso rachado estava muito envergonhado da sua própria imperfeição e se sentia miserável, porque só podia conseguir a metade do que se propunha a fazer. Depois de 2 anos, ele falou ao aguador, dizendo: "Estou envergonhado de mim mesmo, quero me desculpar contigo." "Por quê?" perguntou o aguador. "Porque devido às minhas rachaduras, só podes entregar a metade da minha carga. Devido às minhas rachaduras, só obtens metade do valor que deverias." O aguador ficou muito comovido pelo vaso e de grande compaixão e lhe disse: "Quando regressarmos à casa do patrão, eu quero que notes as belíssimas flores que crescem ao longo do caminho." Assim o fez, e o efeito viu muitíssimas flores em todo o caminho. Porém, de todo ainda se sentiu muito triste, porque, afinal de contas, só levava metade da sua carga. O aguador lhe disse: "Te deste conta de que as flores só crescem no teu lado do caminho?
Sempre que eu sempre soube das tuas rachaduras e quis obter vantagem delas. Semeei sementes de flores ao longo de todo o caminho por onde tu vais, e todos os dias você tem as regado. Por 2 anos eu tenho podido colher essas flores para decorar o altar do meu mestre. Se não fosse exatamente como você é, eu não teria tido beleza sobre a mesa do meu patrão. Olha que incrível. A nossa imperfeição, ela não anula o nosso propósito. E Deus, ele sabe que existem essas rachaduras em você. Ele sabe as suas imperfeições. Deus é assim como esse aguador. Ele sabe exatamente as imperfeições e onde está rachado o seu vaso. Mas ele quer te usar exatamente, mesmo com essas imperfeições. Ele faz de algo imperfeito se tornar lindo, se tornar belo. Então, às vezes, esses defeitos, eles são bons para nós olharmos, para ser não mais um ponto cego, mas um ponto de prudência. Um ponto de onde a gente vai ter que se cuidar. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Nós temos que ver os nossos erros para que a gente não cometa mais, para que a gente se arrependa dos nossos erros. Mas Deus, ele quer nos usar mesmo com as nossas imperfeições. Não deixe que essas imperfeições te anulem do propósito que Deus tem para você. E eu vejo que esse era o propósito que a gente estava aqui juntos, para entender que nós somos vasos rachados nas mãos do oleiro. E ele quer nos refazer, ele quer, mesmo com as nossas imperfeições, nos usar. Ele já sabia disso. E ele morreu por nós, mesmo sabendo que nós éramos pecadores. Isso é muito lindo e não tem misericórdia maior do que essa, não tem amor maior que esse. Assim como o pastor Tiago falou, né? Não existe amor, amor maior do que uma mãe pelo seu filho. Então você pode se sentir amado, acolhido mesmo nos seus erros, para que você possa ter forças para mudar, para que você possa ter forças para olhar para dentro de si e entender que você não precisa vestir essa roupagem da perfeição. Porque Deus já sabe o que se passa na intenção do teu coração. Ele sabe essas imperfeições. Deixa Deus moldar você. Amém? Pastor Tiago, eu quero te agradecer por esse podcast, por esse momento de mesa. Quero dizer que a nossa casa tem uma aliança com a sua. Você é sempre bem-vindo. Eu sei que, eu acho que Palhoça reserva muitas surpresas ainda para você, né, para sua esposa, que pensem a respeito disso. Vai que Deus quer trazer vocês para cá, aleluia. Ela já está até com um sorriso de nervoso, mas que Deus possa abençoar vocês grandemente no caminho de vocês. Não quer vir dar um oizinho? Não? Ela é tão linda, gente. Ela é linda. Vocês vão poder ver. Qual que é o seu arroba pro pessoal te seguir? @PR Thiago Liberato. THI. Pode seguir que a gente segue todo mundo de Ai, volta. ó, top demais. Então segue lá, diz que é da Palhoça, esse pastor vem pra cá, Exato. Palhoça tem um lugar no meu coração. Amém. Por conta de tudo isso que eu falei aqui. Amém. Antes de vir pra cá, era pra mim ter ido ao Rio de Janeiro, era pra ter começado lá a minha agenda. Foi cancelada devido a um outro convite. E provei a Deus recomeçar aqui. Então, eu até dizia, né? Falei, foi lá que eu quebrei tudo, destruí tudo, questionei Deus, vai ser lá que Deus vai me honrar. Mas não, Deus queria me trazer para cá, porque foi aqui que eu recebi algo diferente do Senhor e aqui que ficou um lugar reservado, principalmente os jovens lá da igreja. Tanto que o Facebook estava me relembrando, o dia que eu estive lá eu postei assim, agora eu estou em casa. Amém. Porque era a única igreja de jovens. O único culto de jovens que eu ia pregar era numa live Palhoça. E eu estive lá e postei isso e eu pude ver, né? Eu estou em casa. Então, quando eu estou na igreja de vocês, eu consigo me sentir em casa. Subo naquele altar com muita responsabilidade com o que vai sair da minha boca. Porque eu sei os pastores que são. Inclusive, quero agradecer você e o pastor Diego. São pessoas que estão no meu coração. Inclusive, quando eu estava muito mal, passando por um vendaval enorme, por esse vendaval, o pastor Diego me mandou um áudio 3 horas da manhã. Dizendo, pastor, estou orando por você. Uau. Deus me incomodou para orar por você. Estou aqui orando. Estou buscando, não sei que horas era aqui, né? Acho que é 1 hora a mais aqui. Então era de madrugada e o pastor Diego estava orando por mim, estava intercedendo ao meu respeito. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Amém. E pela vida dele. Sempre que quiserem que nós estejamos aqui, só é ligar que a gente chega imediatamente, não importa o horário ou o dia. A gente dá um jeito de vir, porque é uma igreja, são pastores que estão no meu coração e a juventude de vocês também. Então eu quero deixar meu abraço especial para eles em nome meu e da minha esposa
dizer que estamos à disposição sempre. Amém, glória a Deus. Obrigada por contar a sua história, compartilhar seu testemunho, que chega a muitos lares, muitos Amém. corações que possam ser transformados através dessa semente, que é uma Amém. semente poderosa nos reinos do Senhor. Amém? Obrigada a você que está aí assistindo com a gente, obrigada por assistir até aqui. Você vai ficar com as fotos do pastor Tiago. E você que está ouvindo a gente no Spotify, obrigada também, porque você faz parte dessa comunidade de fé. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ter a novidade do Compaixão Play, que é o nosso aplicativo. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil estudando com a gente, fazendo GPS, fazendo clube, tendo esse desenvolvimento pessoal cristão para a tua vida. Então vai ser uma bênção. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores aqui, Leste Boss, da Juliana Barcelos, Unopar em Anguera, da Heloísa Colasso, as universidades aí que estão junto com a gente. Quero agradecer também aí a Tayana, do Escovaria Expresso. Gente, quase deu um branco, porque aqui é ao vivo quase, praticamente. E também quero agradecer aqui a Brenda News, a Brenda Bonin, tá bom? Deus abençoe você, obrigado por estar aqui e até Amém. o próximo Tete a Tete.